Olá pessoal, mais um vídeo! Vamos continuar com a prova da FGV São Paulo 2023, a prova discursiva. Manuel fabrica e vende um produto que até o momento é livre de imposto. Manuel vende cada unidade do produto por um preço P. O governo quer passar a cobrar o imposto sobre este produto. Estuda-se um valor de alíquota de X%. Isso significa que um percentual X do preço de venda de cada unidade deste produto será destinado ao pagamento do imposto. Manuel está pensando em quanto terá que reajustar o preço para incluir o imposto cobrado. Ele quer fazer um ajuste percentual de Y no preço, de modo que a receita que ele obterá com a venda de uma unidade de produto após descontar o imposto se mantenha a mesma que a atual. Então, se a alíquota do imposto for de 50%, quanto deverá ser o reajuste Y? Ora, eu vou reajustar em 1 mais y% o valor de P. E eu quero saber qual é o imposto disso. O imposto disso tem que ser o próprio valor de P. Com isso, simplificando, eu vou obter exatamente isso. Daí, y% é igual a 1 e y é igual a 100%. Então, y vale 100. Agora, encontre uma expressão que descreva y como uma função da alíquota qualquer x, com x variando de 0 até 100%. Ora, então eu vou escrever 1 mais y seria o aumento que eu vou ter que dar em P. E vou multiplicar por 1 menos x, que é o desconto que eu vou ter que dar. 1 menos x. E isso tem que ser igual a P novamente. Simplificando, vou obter isso. Agora vamos ter que isolar, né, o y. Isolando o y, eu coloco o y em evidência, ficamos assim. Passo o x para o lado de cá, 1 corta com 1. Daí y, então, é x dividido por 1 menos x. Sejam f de x 2x menos 2, g de x 7 menos x e h de x igual ao mínimo da função f de x com g de x. Funções reais de variável real. Determine o valor máximo que a função h de x pode atingir. Observação, a função mínimo de a e b retorna o menor valor entre a e b. Por exemplo, se o mínimo de 5 e 2 vai ser 2. O mínimo de menos 3 e 1 vai ser menos 3. Bom, nesse caso eu vou ter que fazer o gráfico, né? Então eu tenho aqui exatamente as funções. 2x menos 2 é a amarela. Então ela parte aqui do menos 2, a raiz é 1. É bem simples de fazer, então a amarela tem esse segmento aqui. A outra é 7 menos x, portanto ela parte do 7 e a raiz é 7, né? 7 menos 7 dá 0, então ela passa aqui no 7. Muito bem. Agora eu vou ter que achar esse ponto de interseção das duas, né? Então eu faço 2x menos 2 igual a 7 menos x. Aí eu vou achar o valor da interseção. Portanto, x vai ser 3, conforme está escrito aqui. Bom, substituindo em alguma delas, né? No caso eu vou substituir, podia ser nessa ou nessa, tanto faz. Peguei essa daqui, à toa, podia ter pegado essa que era mais rápido. Mas é a mesma coisa. Então, o y é 4, conforme está aqui. Bom, então o que vai acontecer agora, né? Qual é o mínimo desse valor, né? Porque eu quero a função h de x, que eu quero o máximo valor de h de x. Ora, então, o máximo valor de h de x aqui vai ser o menor valor desses dois aqui, sendo que ele tem que ser o maior possível. Então, observe o seguinte, que em x igual a 3, o que vai acontecer? Veja, se eu aumentar o f de x, então o que vai acontecer com o g de x? Vai diminuir. Então, se eu diminuo o g de x, né, o mínimo vai ser o mínimo, então vai ser o g de x. Só que o g de x vai ser este pequeno valor aqui, quando o f de x for esse. Então, o que a gente faz? Ó, como eu quero o máximo do h de x, eu tenho que aumentar o g de x o máximo que eu puder. Então, por exemplo, se eu chegar aqui no 3, né, aí o que vai acontecer? Eu vou ter f de x para x igual a 3, eu vou ter 4.
e o g de x também 4. Então, o mínimo vai ser 4. Só que este valor é máximo, porque, veja bem, se eu diminuo o valor do x, então o g de x aumenta e o f de x diminui muito. Então, o valor fica menor que 4. Então, eu já não vou ter o máximo. Embora eu vou pegar o mínimo do h de x, mas esse mínimo vai ser menor que esse 4. Ok? Então, a resposta é x igual a 3 e o máximo é 4. Em um torneio de tênis disputado em duas chaves A e B, após as rodadas iniciais, restaram 2 jogadores em cada chave, André e Antônio na chave A e Bruno e Bernardo na chave B. Os 2 jogos das semifinais serão disputados por jogadores da chave A contra jogadores da chave B e serão escolhidos através de sorteio. Nos 2 torneios de tênis, todos os jogos são eliminatórios, não há empates. No torneio em questão, a probabilidade de qualquer jogador da chave A vencer qualquer jogador da chave B é 3/4. Além disso, a probabilidade de Antônio vencer André é 3 quintos. Letra A. De quantas maneiras Antônio pode ser campeão? Bom, então o que acontece? Primeiro eu posso pegar os 2 aqui da chave A, que é o André e o Antônio. Então, o que pode acontecer? O André pode pegar o Bruno e, evidentemente, que o Antônio vai pegar o Bernardo. Então, tem essas 2 opções. Como eu quero que o Antônio seja campeão, então o Antônio vai ter que ganhar do Bernardo. Ele ganhando do Bernardo, ele vai poder jogar ou com o André ou com o Bruno na final. Então, eu vou ter André e Antônio ou Bruno e Antônio. Agora, poderia ter André e Bernardo, e Antônio e Bruno. Então, poderíamos ter esse jogo aqui também. Então, aí, como eu quero que o Antônio seja campeão, ele precisa ganhar aqui do Bruno. Ele ganhando do Bruno, ele vai ter que jogar ou com o André ou com o Bernardo, porque eu não sei quem vai ganhar. Então, aí estão as 4, né? Mostre para cada uma dessas maneiras quais seriam os 2 jogos das semifinais e qual seria o jogo da final. Então, aqui estão os 2 jogos da final para cada um deles aí. Bom, pegando aqui agora o resultado da semifinal, agora vem a letra B. Qual a probabilidade de Antônio ser campeão? Bom, então veja bem. Como pode ser, o Antônio pode jogar ou com o Bernardo ou com o Bruno, então eu tenho meio, 50% aqui, né? Para ser um ou com o outro. Então, vamos pegar André e Antônio, por exemplo. Para jogar André e Antônio, por exemplo, ele teria que sair dessa aqui. Então, para ser esse jogo Antônio e Bernardo, é 50%, que poderia ser esse ou esse aqui. Né? Muito bem. Então, eu vou fazer meio vezes 3/4, que é a chance do Antônio ganhar do Bernardo. Por quê? Porque o Bernardo é da chave A e o B é 3/4. Né? Então, 3/4. E a probabilidade do Antônio vencer o André é 3 quintos. Então, aqui 3 quintos. Então, fazendo esse produto aqui, eu vou ter 27 sobre 160. Mas poderia ser Bruno, ou melhor, Antônio e Bruno. Em vez do Antônio ganhar do André, ele ganharia do Bruno. Né? Então, ou seja, o Bruno ganharia do André e Antônio ganharia de Bernardo. Então, eu vou ter Antônio e Bruno. Né? Então, 50% também, porque poderia ser esse ou esse aqui, né? Então, aí eu vou ter 1/4, por que 1/4? Porque, veja, se a probabilidade de A vencer qualquer jogador da chave B é 3/4, né? Então, no caso, o Bruno vai ganhar do André. Então, como o André, a probabilidade de ganhar é 3/4, a do Bruno ganhar é 1/4. Então, ficou 1/4. E Antônio teria que ganhar 2 vezes, né? 3/4, né? Porque ele tem que ganhar do Bernardo e ele tem que ganhar do Bruno depois, 3/4. Então, isso aí vai dar 9 sobre 28. Bom, a mesma coisa vai acontecendo de baixo. André e Antônio aqui. Vai ser exatamente igual àquele lá. 50%, porque poderia ser um ou outro. 3/4, porque o Antônio vai ganhar do Bruno.
e o André vai ganhar do Bernardo. E aí eu vou ter o 3/5, porque o Antônio vai ganhar do André. E aqui está dizendo que a probabilidade do Antônio vencer o André é 3/5. Então vai dar mesmo o resultado. E agora, por último, eu vou ter o Antônio e o Bernardo, né? Então o Antônio ganhando de Bruno, nessa situação, então é 50%. 1/4, porque o Bernardo ganhou do André. Como o André tinha 3/4 para ganhar, então o Bernardo tinha 1/4. Aí, como o Antônio ganhou de Bruno, é 3/4. E como o Antônio vai ganhar do Bernardo, então 3/4 também. Então vai dar isso. Bom, agora vamos somar tudo isso aí, né? Somando tudo isso, eu vou obter aqui 27 com 27 vai dar 54 e 9 com 9 aqui vai dar 18. Simplificando 54 com 160 dá isso, simplificando 18 com 128 dá isso. O MMC de 80 e 64 é 320. Então vai dar 4 vezes 27, 108 e 5 vezes 9, 45. Logo, a probabilidade então de Antônio ser campeão é de 153 em 320. A figura P1 desenhada abaixo é chamada de segmento de parábola. É limitada por um arco de parábola num segmento de reta perpendicular ao eixo de simetria da parábola. Então aqui você tem a parábola, né? Você tem aqui a altura 1 e o vértice da parábola é no eixo Y. E aqui você tem as raízes, né? Menos 1 e 1. A base tem 2 centímetros, então 1 e 1. Sobre o segmento de reta que une o vértice inferior, esse aqui, do segmento de reta ao vértice da parábola, vou fazer esse traçado aqui. E aí eu vou traçar uma nova parábola aqui, P2. Essa parábola aqui. Então você vê que ela tem um vértice aqui e aqui divide em duas partes iguais também. Semelhante a P1. Bom, se é semelhante a P1, quer dizer que a área também é semelhante, né? Só que a razão é K ao quadrado, né? Qual a razão entre as áreas, então? Então, achando a área de P1 sobre a área de P2, a resposta vai ser K ao quadrado. Porém, né, se eu pegar, então, a base de P1 e dividir pela base de P2, a razão entre semelhantes vai ser apenas o K, porque a base é um lado dessa figura aqui. Como elas são semelhantes, né, então vale isso aí. Ora, então, mas a base de P1 são 2 unidades. E a base de P2 é a diagonal aqui, ó, do triângulo aqui, ó, 1 e 1. Então vai dar a raiz de 2. Logo, K é 2 dividido pela raiz de 2. E com isso, a razão entre as áreas, então vai ser o quadrado disso aqui. O quadrado disso é 4, o quadrado disso é 2. Então a razão entre as áreas vai ser 2. Qual é a área da parte sombreada da figura abaixo? Observação, a área sombreada corresponde aos pontos de P2 que não pertencem a P1. Então, apenas essa região aqui. Muito bem. Então, como que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou pegar a área de P1, é o dobro da área de P2. Por quê? Por causa da razão de semelhança, né? K ao quadrado e K ao quadrado deu 2. Então, a área de P1 é o dobro da área de P2. P2 é tudo isso, então é a área achurada. Bom, a área achurada vai ser a área de P2 menos quem? Menos essas duas aqui. Ora, mas essas duas é metade aqui da área P1, né? Porque eu vou pegar a área P1, vai ser tudo isso aqui, ó. Isso aqui vai ser a metade da área, por causa da simetria. E menos a área desse triângulo, né? Por quê? Esse triângulo é a base 1, altura 1. Então, 1 vezes 1 dá 1, dividido por 2 dá meio. Então, ficou a área do P2, que é tudo isso, né? Menos esta área toda aqui. Então, vai dar essa área. Só que essa área toda, né, é a área de P1, né? Metade da área de P1, menos esse pedaço. Ou seja, vai dar esse pedaço aqui. Portanto, a área de P2 vai ser a área P2 menos
a área de 2 vezes a área de P2. Ora, então aqui vai dar a área de P2. Então vai cancelar a área de P2 menos a área de P2 e menos com menos dá mais. Portanto, a área é meio. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.